O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós trazemos um tema muito importante, que são as doenças da vesícula biliar. E estou recebendo o querido amigo, imaginologista Dr. Mário Caporal. Seja muito bem-vindo, querido. Uma satisfação enorme estar aqui de volta no programa Estação Saúde. E gostaria também de agradecer aos telespectadores que sempre me encontram. Que legal. Na rua, no supermercado, na clínica. Dizem que não perde o programa, gostam bastante. Muito obrigado. Agradeço muito. Fiquem atentos, então, os assuntos sempre são importantes para todos nós. Tudo que refere à saúde do corpo e às enfermidades que acometem o nosso corpo, nós temos que ficar sempre atentos. E isso é muito importante. Através do programa Estação Saúde, você pode ter o aporte a essas enfermidades que acometem o nosso corpo em nossos diversos órgãos. E hoje eu vou falar um assunto muito importante. Vocês ficam atentos para entender bem sobre a vesícula biliar. O que é a vesícula biliar? Até eu gostaria que ele projetasse ali na tela a imagem da vesícula biliar, para a gente ter uma noção exata da importância desse órgão para o dia a dia, para a nossa digestão, dos alimentos que nós ingerimos, da sua absorção e das enfermidades que acometem a vesícula biliar. Afinal de contas, o que é a vesícula biliar? Onde está localizada a vesícula biliar? Olha, a vesícula biliar é um órgão muito importante que está localizado aqui à direita, embaixo do fígado, abaixo das costelas, aqui bem embaixo do fígado. A vesícula biliar é uma bolsa fibrosa, muscular, que tem mucosa por dentro, bem vascularizada, produz algumas substâncias, mas o grande objetivo da vesícula biliar é reservatório da bile. Vocês poderiam me perguntar, doutor, o que é a bile? Por que precisa ser reservada ali na vesícula biliar? Grosseiramente, vamos dizer, a vesícula biliar é como uma caixa d'água. Reserva a caixa, retém a água para a gente utilizar a hora que a gente precisa. Assim é a vesícula biliar. Ela reserva a bile dentro dela para a hora que a gente ingerir um alimento, principalmente gorduras, para que ela possa ser contraída e expulsada e jogada dentro do intestino, ali no duodeno, na segunda porção do duodeno. O que é importante para nós sabermos, vocês podem questionar, o que é a bile? Qual é a importância da bile? Onde é produzida a bile? Esse líquido marronzado, escuro, que tem muitas vezes sais biliares, colesterol, cálcio, é produzido no fígado pelos hepatócitos, pelas células hepáticas, produzem a bile. E a bile, através dos canalículos biliares, chegam até a vesícula, o fígado vai produzindo aos poucos e vai se acumulando. Em média se acumula de bile na vesícula 50 ml cada vez, 50 ml. Ali se acumula. Quando você vai ingerir, olha a sabedoria divina, porque quando você vai digerir um alimento, principalmente a gordura,
outras substâncias, como proteína, tudo, a bile é lançada no duodeno para fazer a digestão, digerir a gordura, quebrar aquelas moléculas de gordura para que ela possa ser absorvida e que ocorra a digestão mais tranquilamente. Então essa é a função da bile. Além dela ajudar na absorção também dos alimentos, da água, tudo, pelo intestino, a bile é muito importante. Então, nessa função que nós temos no nosso dia a dia. E a vesícula biliar é um órgão que é passível de alguma enfermidade. Ela pode ser acometida por alguma doença, desde inflamação, tumor e também acometida por pedras dentro dela. Pedras pequenininhas, algumas medianas, outras maiores, pode ser única, pode ser várias pedras. E muitas vezes isso incomoda. A pedra na vesícula incomoda, porque pode dar dificuldade para digestão, formação de muitos gases, dor. Então é muito importante. Na vesícula biliar também pode se formar pequenos pólipos. São pequenas carninhas arredondinhas que pode se formar por dentro da vesícula biliar e com o tempo pode crescer. Então nós conseguimos analisar muito bem os pólipos da vesícula biliar através da ultrassonografia. E ali a gente mede, porque os pólipos, ou pólipos como queiram, a gente avalia pela dimensão. Quando ele chega a um certo tamanho, nós temos que indicar a cirurgia para a remoção. Enquanto esses pólipos forem pequenos, de 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, mas quando ele atinge uma dimensão maior de 10 milímetros, é indicada a cirurgia, porque esses pólipos, com o aumento do volume, ele pode se transformar em uma lesão, muitas vezes maligna, que pode vir prejudicar a sua vida. Então, a vesícula biliar é esse órgão importante, sede de inflamação, pode inflamar, inflamação aguda, inflamação crônica, tumores. Ela pode ter também um processo crônico chamado como vesícula escleroatrófica. Ela endurece a parede, calcifica a parede e ela não funciona bem. Se uma vesícula não funciona bem, prejudica então a nossa digestão no nosso dia a dia. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre as doenças da vesícula biliar e nós estamos recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, tem a imagem, né, para a gente olhar um pouco a vesícula. O doutor começou, né? Isso. Ficou no primeiro bloco todo explicando, ó, a imagem aí aparecendo. Olha, aí então na sequência nós estamos mostrando, se ele puder projetar outra primeiro, a outra imagem primeiro, bem, aqui, só para me explicar, ali vocês estão vendo aquele rosa maior é o fígado. O verdinho é a vesícula. Depois, mais embaixo, tem o pâncreas, aquele amarelinho. Depois tem outra imagem tubular, que é o duodeno, o intestino. Vocês estão vendo que do fígado desce o canal biliar, aqueles verdinhos, entram em contato com o ducto cístico da vesícula, preenche de bile. Depois, quando for necessário que você se alimentar a gordura, ela contrai, expulsa a bile, lança até o duodeno, tá vendo lá, ó, onde vai fazer
a digestão da gordura. Essa é a bile. Ali o fígado que produz a bile. E depois entra na vesícula biliar e posteriormente vem até o duodeno. Essa é a primeira explicação. Depois ele pode projetar a outra imagem para a gente ver direitinho. Eu estava falando então, está aqui, a vesícula biliar, ela pode ser sede de alguma doença. E vocês estão vendo aqui na projeção que a vesícula biliar, além de ter a bile, tem algumas imagens dentro dela, que são as pedrinhas que se formam, conhecido como cálculos de vesícula biliar. Aqui vocês estão vendo que tem várias pedrinhas. Pode ser uma, pode ser várias, pode ser menores, pode ser maiores. Isso se chama colicistolitise, né? Que é a pedra dentro da vesícula. Vocês podem notar que muitas vezes uma pedra dessa pode deslocar e obstruir o cístico lá em cima, está mostrando. Quando obstrui o cístico, o ducto cístico, costuma distender a vesícula e ela dá muita dor quando distende. E também pode inflamar, formar um abscesso de vesícula se persistir essa obstrução. Quando tem essa obstrução, muitas vezes, o procedimento tem que ser cirúrgico imediato, porque está impedindo a passagem da bile. Impedindo a passagem da bile, ela dilata, distende. A caixa d'água transborda. Então... E ela distendida, doutor, consegue ver no ultrassom? Como? Ela distendida, vê no ultrassom? Quando a gente faz o ultrassom, nós conseguimos mapear com nitidez as pedras dentro da vesícula. Nossa. E a sua distensão. E muitas vezes eu consigo captar o cálculo dentro do cístico. E não raramente, sabe, Gabi? Não raramente, as pessoas que operam muitas vezes ou não operam a vesícula, uma pedrinha dessa pode migrar pelo canal e vai parar lá na ampola de váter, no duodeno, lá no esfíncter de Oddi, e obstruir todas as vias biliares. Aí dá aquele amarelão na pessoa, a icterícia, fica com os olhos amarelos, a pele, a urina escuro. Então, a obstrução. Muitas vezes nós temos muita preocupação com os cálculos pequenos de vesícula biliar, que eles podem migrar e obstruir o ducto pancreático. E com isso levar muitas vezes a uma pancreatite aguda. O risco do cálculo biliar é diante dessa circunstância. Pode causar muitas vezes uma obstrução total do cístico e pode também causar uma obstrução lá no colédoco terminal, junto à ampola de váter, ali junto ao esfíncter de Oddi, e obstruir. Além de represar a bile dentro do fígado, pode também represar dentro do pâncreas, dando uma colicistite muitas vezes e dando uma pancreatite. Então, por isso que o cálculo a gente consegue visualizar perfeitamente pela ultrassonografia. Nós temos técnicas, porque muitas vezes os cálculos são tão pequeninos que ao avaliar pela ultrassonografia, ele pode se depositar no infundíbulo da vesícula, na parte de saída da vesícula, e a gente não vê. Por isso nós temos a técnica que nós temos que usar, muitas vezes movimentando o paciente de um decúbito lateral, direito, esquerdo, para ver se isto se mobiliza, se esses cálculos vão correr dentro da vesícula. A vesícula biliar também, ela muitas vezes pode se acumular de lama biliar. A bile pode ficar espessa dentro da vesícula e dar também sintomatologia. Então, uma das coisas mais frequentes na vesícula biliar, das doenças mais frequentes, na realidade, são os cálculos.
A colicistolitise é frequente, principalmente nas mulheres, principalmente naquela que pode usar por muito tempo prolongado, anticoncepcional, hormônios, né? E com isso favorecer o acúmulo, a deposição dos cálculos de colesterol ou de cálcio dentro da própria vesícula. Então, a alimentação também tem importância nesse sentido. Vocês estão entendendo que a vesícula é muito importante no nosso dia a dia. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos aí com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre doenças da vesícula biliar. E agora o doutor vai continuar falando um pouquinho sobre a doença e em seguida o doutor vai explanar para a gente, né, a questão dos exames, tratamento e de repente para você que está aí assistindo, esperando pela cirurgia, espera aí que o doutor vai falar dela também. Olha, é muito frequente a vesícula doente dar dor, principalmente após a alimentação gordurosa, pesada, pode dar dor. A dor da vesícula acomete principalmente o lado direito, embaixo das costelas, pode irradiar para as costas, pode ser uma dor em faixa, pode dar vômito, né? Se inflama, pode dar febre, persistindo, é uma dor forte, que a pessoa quase não suporta. Então, a pedra na vesícula é muito frequente, mas a inflamação da vesícula também pode ocorrer. Na obstrução da vesícula, uma colicistite aguda. Nós temos também a inflamação litiásica, que não é indecorrente da pedra da vesícula, mas indecorrente de outros fatores orgânicos, que a pessoa muitas vezes pode estar debilitada, pode ter muito tempo internado, hospitalizado, pode desenvolver uma inflamação na vesícula, conhecida como colicistite litiásica. E a questão do pólipo, como eu falei para vocês, também, embora o pólipo de vesícula não dê muita sintomatologia, raramente, alguns casos, quando eles são maiorzinhos, pode dar dor, mas os pólipos de vesícula é bom sempre a gente observar pela ultrassonografia. Quando eles são pequenos, não é indicação cirúrgica, só quando eles crescem mais, acima de 10 milímetros. E outras condições também que pode acometer a vesícula é esse processo inflamatório crônico, muitas vezes endurece a parede, calcifica a parede, conhecido como vesícula calcificada, né? Escleroatrófica. E o paciente tem dor. Ontem mesmo assim, tinha uma paciente com muita dor, vinha sentindo há muito tempo já essa dor, aqui no lado direito, e ela tinha uma vesícula esclerotrófica, uma vesícula doente, porque se está doente é prejudicial, é pior ficar porque sempre dá manifestação. Quanto ao tratamento da vesícula, o cálculo não tem tratamento. O cálculo geralmente, o tratamento é cirúrgico, clínico não existe. Os pólipos é observar. A vesícula esclerotrófica também não tem tratamento. O tratamento é cirúrgico diante da sintomatologia. Aí vocês poderiam me perguntar, doutor, faz mal? E agora? Vou ficar sem a vesícula? Vou operar a vesícula? Como é que fica? Não. Se for necessário tirar a vesícula diante de pólipos, diante de uma vesícula esclerotrófica, diante de uma vesícula cheia de cálculos, lógico que a cirurgia é bem indicada, porque vai resolver o seu problema, da sua dor, do momento da sua alimentação. O que acontece? Mas agora fiquei sem o reservatório da bile. Como eu vou fazer? Tiro a vesícula? Não. Tirou a vesícula,
o fígado continua produzindo a bile. Não tem um reservatório, mas ele continua mandando bile para dentro do duodeno constantemente. E vai ajudando realmente na digestão. O que você não pode fazer, principalmente nos primeiros meses após a cirurgia da vesícula, é abusar da alimentação. Você pode ir adaptando o seu organismo paulatinamente, devagar. Acontece também que as pessoas, dependendo de cada organismo, tem pessoas que não acontece nada tirando a vesícula. Outras pessoas já têm algumas efeitos colaterais. Muitas vezes pode dar diarreia nos primeiros meses, pode persistir por mais algum tempo. Por quê? Muitas vezes a emulsificação da gordura não ocorre com grande precisão como se tivesse a vesícula, porque ela jogava uma quantidade maior de bile dentro do duodeno. E como não tem um reservatório, quando tu come aquela gordura toda, a bile que é lançada é pouquinha. Então, você tem que maneirar. Mas viver sem a vesícula é normal. Você não vai prejudicar a sua saúde em nada. Para dar o diagnóstico de alguma doença da vesícula biliar, eu considero, na minha experiência, a ultrassonografia um método de escolha para analisar a vesícula biliar e as vias biliares. O colédoco terminal é a ultrassonografia, porque ali nós vamos observar como está a vesícula, se ela está com tamanho normal, se ela tem bile, se ela tem cálculo, se ela tem pólipo, se tem alguma alteração na parede, se tem inflamação, se não tem. Ali nós podemos fazer um mapeamento através da ultrassonografia e fazer o relatório para o seu médico, dizendo o que você tem ou não tem na vesícula biliar. Certo, doutora. E como é importante as pessoas entenderem, né? Eu sei de pessoas que às vezes quando chegam para fazer, por exemplo, uma ultrassonografia, às vezes já está em fase assim terrível, né? As pessoas elas aguentam muito, vão se automedicando, né, doutor? Isso. A importância de entender e ouvir o seu próprio corpo. É importante quando você tiver muita manifestação de dor, indigestão, náuseas, muitas vezes até distúrbio mais distante, como tontura, indisposição, né? Muitos gases no intestino. Sempre é bom fazer um exame preventivo, ver, analisar o seu fígado, analisar a sua vesícula biliar, ver como que ela está funcionando, como está o seu aspecto anatômico. Porque há poucos dias atrás eu fiz um exame de uma moça saudável, e ela veio para fazer um preventivo. E eu, ao analisar a vesícula dela, notei que estava crescendo uma alteração na parede interna da vesícula. E se ela não visse isso aí, ia se manifestar mais adiante uma doença muito mais grave e que ia comprometer a sua vida. Então, eu já relatei para o médico, ela já está se preparando para remover a vesícula e extirpar aquela lesão que estava crescendo por dentro da vesícula, uma lesão muitas vezes vegetante, pequenininha, que a gente consegue detectar, mas que muitas vezes é uma lesão pré-maligna. Se a gente deixar crescer, muitas vezes se torna um tumor de vesícula biliar. E o tumor de vesícula biliar é complicado. Então nós temos que ter muita atenção nos nossos exames. A prevenção é tudo. Eu sempre falo, a prevenção é tudo na medicina, na nossa saúde.
Então, muitas vezes nós conseguimos detectar precocemente uma alteração na vesícula biliar que pode salvar a sua vida. Isso que é importante. Ao longo desses meus 42 anos de experiência na ultrassonografia, eu já vi de tudo. Já salvamos muita gente, mas também chegou muita gente em estágio já difícil de curar, porque deixou passar muito tempo com sintomatologia e não procurou um médico para, na realidade, descobrir, analisar, diagnosticar o que ela estava tendo na sua vesícula biliar. É importante, né, doutor, a gente cuidar da nossa saúde. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Tá bom. Sempre que precisar, né, trazer conteúdos tão interessantes, estamos aqui. Para quem quer encontrar o doutor, rapidamente, onde encontra? Olha, vocês sempre vão nos encontrar nas nossas clínicas em Jaguaruna, em Braço do Norte, Capivari, em Tubarão. É só nos procurar a nossa equipe, que nós estaremos sempre à disposição para lhe ajudar, tá? Certo. O programa Estação Saúde encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.